Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. Hoje o assunto da nossa aula vai tratar sobre equação segmentária da reta e também nós falaremos sobre as equações paramétricas da reta. Vamos acompanhar no quadro? Bom, antes que a gente faça a apresentação dessas duas formas de equação da reta, equação segmentária e as equações paramétricas, eu quero só relembrar com você as três formas de equação que nós vimos anteriormente. Para isso eu vou arrastar aqui para o lado. Eu coloquei aqui, como vocês podem ver, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. A equação geral, a equação fundamental e a equação reduzida da reta. A equação geral, ela tem esse formato, ax mais by mais c igual a zero. A equação fundamental, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. E a equação reduzida tem esse formato aqui, y é igual a mx mais m. Lembrando que essa equação ela é obtida através daquele determinante, que a gente utiliza a regra de Sarry, 3 setas para a direita, 3 para a esquerda, e os dados de entrada para a gente obter a equação geral são dois pontos conhecidos da reta. Já a equação fundamental e a equação reduzida, a gente trabalha com a inclinação dessa reta em relação ao eixo x. E quem vai medir essa inclinação, como nós já estudamos, é o coeficiente angular aqui, ó. Esse coeficiente angular, só relembra vocês que ele pode ser calculado de duas maneiras. Deixa eu puxar uma setinha aqui para que você se lembre, né? Esse coeficiente angular, ele pode ser calculado como sendo a tangente do ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação a gente chama de alfa. Só funciona se o exercício te der o ângulo de inclinação. Se ele não der, o que eu faço? Eu faço variação sobre variação, ou seja, variação da coordenada y sobre variação da coordenada x, que é aquele y final menos y inicial, dividido por x final menos x inicial, tudo bem? Na equação reduzida, a gente viu também que ela pode ser associada com a função do primeiro grau. A função do primeiro grau ele tem esse formato aqui, y é igual a ax mais b, enquanto a equação reduzida da reta é y é igual a mx mais n. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Enem, às vezes tem um exercício que aparece uma reta, ou uma função de primeiro grau, ou uma equação reduzida de reta, tá? E aí você pode dar uma tratativa para esses exercícios de duas formas diferentes. Ou você pode interpretar esse exercício e resolver utilizando geometria analítica, que é aqui a equação reduzida da reta, ou então você faz uso da função do primeiro grau, que já é um assunto lá do primeiro ano, né, que a gente sempre vem revisando. Tudo bem, mostradas essas equações que nós já estudamos, hoje eu quero apresentar para vocês a chamada equação segmentária da reta. Aí, quais são os dados de entrada para a gente escrever essa equação segmentária? Vamos pensar numa reta. Essa reta, obviamente, ela intercepta os eixos coordenados. Quais são os eixos coordenados? Eixo x, que é eixo das abscissas, e eixo y, que é eixo das ordenadas. Suponha que essa reta intercepta o eixo das abscissas no ponto P, e o eixo das ordenadas no ponto Q. Nós vamos ter um valor tanto para a abscissa desse ponto, quanto para a ordenada desse outro ponto, que ali eu vou chamar de Pzinho, e aqui eu vou chamar de Qzinho. Bom? Bom, todo ponto que pertence ao eixo x, ele tem uma coordenada y que vale 0. Então, esse ponto P aqui, ele tem coordenadas Pzinho e 0. Agora, se o ponto pertence ao eixo y, que é o eixo das ordenadas, é porque a coordenada x dele que vale 0, tá? Logo, esse ponto aqui, ele possui coordenadas 0 e Qzinho. Só para reforçar e ter a certeza de que você entendeu. Se um ponto pertence ao eixo x, é porque a coordenada y dele vale 0. E se um ponto pertence ao eixo y, é porque a coordenada x dele que vale 0, tá bom?
Então essas são as interseções, os pontos de interseção com os eixos coordenados. O ponto P, que possui coordenadas Pzinho e 0, e o ponto Q, que possui coordenadas Qzinho, ou 0, né, desculpa, e Qzinho. Como que vai ser a equação segmentária da reta que intercepta, né, os eixos coordenados nesses dois pontos aqui? Essa equação que vocês estão vendo é x sobre pzinho mais y sobre qzinho igual a 1. Isso aqui é um valor constante, é sempre 1 para a equação segmentária da reta, tá? Uma observação que eu coloquei, esse valor de q, ele coincide com o coeficiente linear. Só a gente lembrar que o coeficiente linear é onde a reta intercepta o eixo y. Só que aqui também a reta está interceptando no qzão, né? E a coordenada aqui é o qzinho. Então acaba que o coeficiente linear e o qzinho vão ter o mesmo valor. Só que o qzinho ele é utilizado mais para equação segmentária e o n ele é utilizado mais para equação reduzida. Tudo bem? Vou mostrar alguns exercícios aqui para que você possa ter uma ideia de como funciona essa equação segmentária e fique mais claro na sua mente. Veja bem, esse aqui é o exercício número 27 da lista 2 de vocês e diz assim: seja R a reta representada no gráfico. Determine, letra A equação segmentária de R. Muito simples. O que nós vimos é que a interseção dessa reta com o eixo x é chamado de Pzão. E que esse valor aqui, ó, é o meu Pzinho, tá? Obviamente, pela nossa figura, o Pzinho é igual a menos 2. Tudo bem. Nós vimos que a interseção com o eixo y é chamado de Qzão. E essa coordenada de interseção é chamado de Qzinho. E aqui na nossa figura, o Qzinho vale 3. As informações que nós temos são essas. O Pzinho vale menos 2. E o Qzinho vale 3. Agora é só substituir e finalizar. Vai ficar assim, ó. X sobre quem é o Pzinho, menos 2. Eu escrevo ele desse jeitinho aqui mesmo. Mais y sobre o Qzinho, só que o Qzinho vale 3. Então, y sobre 3 é igual a 1. E nós já acabamos de escrever a equação segmentária dessa reta, sem nem muita complicação. Tudo bem? Passando agora para a letra B, eu quero descobrir a equação geral da reta R. Já escrevi aqui o formato da equação geral. Qual a ideia? A gente vai sair dessa equação que já foi dada para a gente, nós vamos aproveitar ela, essa equação está no formato segmentário, e vamos chegar até a equação geral. Então fica assim, ó, a equação segmentária é x sobre menos 2 mais y sobre 3 é igual a 1. Tudo bem? Eu vou subir com esse sinal de menos aqui e vou jogar ele para cima, só por uma questão de facilitação dos nossos cálculos. Mas, a critério de escrever equação segmentária, a gente sempre deixa ele lá embaixo mesmo, tá bom? Olha o que eu vou fazer. Vou usar aquela regra da borboleta para somar duas frações. Pensa assim comigo, ó. O menos x, a asa cruzada primeiro, né? Menos x vezes 3 vai ficar menos 3x. Então, essa aqui é a primeira asa cruzada. Depois, ó, segunda asa cruzada, y vezes 2 vai ficar 2y. Então, mais 2y. E embaixo a gente faz a bundinha da borboleta, que é a multiplicação dos denominadores. 2 vezes 3 ali é igual a 6. E isso tem que ser igual a 1. Continuando, a gente vai multiplicar aqui cruzado. Se eu multiplico o menos 3x mais 2y pelo 1 imaginário, fica menos 3x mais 2y. Beleza.
está aqui se aproximando do formato geral da nossa equação de reta. E aí agora eu multiplico cruzado novamente. Ó. 1 vezes 6 é igual a 6. Basta que você jogue esse 6 para o primeiro membro, a gente já encontra uma forma de equação geral para a nossa reta, que é menos 3x mais 2y menos 6. Se você quiser dar uma melhorada na cara dessa equação, a gente já viu que toda vez que o primeiro coeficiente na equação geral for negativo, é de costume você multiplicar a equação toda por menos 1 só para poder melhorar a cara dela. Tá? Não altera nada em termos de descrição de reta. As duas descrevem a mesma reta matematicamente falando. Logo, nós vamos ter 3x menos 2y mais 6 igual a 0. Então, qualquer uma dessas duas aqui são respostas para o item B. Passando agora para o item 29, o exercício número 29, diz assim: dado o gráfico da reta R, pede-se. Esse aqui é o gráfico da reta R. De cara você já pode identificar dois pontos. Esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de A, e esse outro ponto que eu vou chamar ele de B. Não fica tão fácil a gente expressar a equação segmentária logo nesse desenho, né? Por quê? Porque a gente tem interseção com o eixo X, mas a gente não tem interseção com o eixo Y aqui, ó. A gente não conhece esse ponto. Se a gente tivesse ele, aí sim, nós iríamos descrever a equação segmentária diretamente. No entanto, a gente não tem, a gente tem que aproveitar os pontos A e B mesmo, tudo bem? Então, quais são as coordenadas do ponto A? Vamos escrever aqui já. O ponto A, ele possui coordenadas 10 no X e 7 no Y, logo 10 e 7. E o ponto B? Quais as coordenadas do ponto B? Ora, o X dele vale menos 4. E como ele está em cima do eixo X, é o Y que vale 0, tá bom? Então, menos 4 e 0. Vamos fazer equação geral, lembrando que a equação geral ela surge do determinante, na maioria das vezes. Já coloquei aqui ó, as coordenadas do ponto A e do ponto B. Tá? O ponto B possui coordenadas menos 4 e 0, o ponto A 10 e 7. Eu só coloquei um em cima, outro embaixo, mas não tem problema nenhum. Armei aqui o nosso determinante para resolver por meio da regra de Sarri, e aí a gente vai fazer o cálculo. Lembra vocês que, para a direita, essas setinhas elas devem terminar ali numa multiplicação com sinal positivo e aqui com sinal negativo. E reforço, toda vez que você for usar a regra de Sarri, você não pode esquecer desses sinais aqui. Ó. Às vezes o aluno só multiplica os sinais que estão nos valores e esquece desse último. Tá? É importante que você multiplique pelo último sinal também. Então vamos lá. Ó. Nessa seta, a multiplicação tem um produto igual a 0. Aqui, vamos ver como é que vai dar. Ó. Positivo vezes positivo vezes positivo vezes positivo é positivo. Y vezes 1 é Y, Y vezes 10 é igual a 10Y. Estou anotando aqui já. 10Y é o valor da segunda seta. Passando agora para a próxima seta, eu vou multiplicar assim. Positivo vezes negativo é negativo. Negativo vezes positivo é negativo. Negativo vezes positivo é negativo. Multiplicando 1 vezes 4 é 4. E 4 vezes 7 é 28. Agora vamos para a esquerda. Nessa primeira seta da esquerda, o produto é igual a 0, porque tem o elemento 0 aqui. Para cá, observa positivo vezes positivo é positivo, vezes positivo é positivo e vezes negativo é negativo. Multiplicando, x vezes 1 é x e x vezes 7 vale 7x. Depois, a última seta para o lado esquerdo, positivo vezes negativo é negativo, negativo vezes positivo é negativo e negativo vezes negativo é positivo. Multiplicando-se os valores, y vezes 4 é 4y, esse aqui é um 4, tá? E 4y vezes 1 é igual a 4y. Agora a gente só precisa organizar
essa equação aqui para ela ficar certinha, né? Primeiro a gente apresenta o termo com o x, que é o menos 7x, não tem ninguém para juntar com ele, então deixo ele já ali. O 10y pode juntar com 4y, e ficamos aqui com 14y, mais 14y, menos 28, tá bom? Isso aqui já é uma forma de equação da nossa reta. No entanto, eu posso aqui fazer algumas simplificações, só para melhorar a cara da nossa equação geral. A primeira simplificação que eu posso fazer é multiplicar todo mundo ali por menos 1. Tá? Porque o primeiro coeficiente deu negativo, então multiplicamos por menos 1. Então fica menos 7x menos 14y mais 28 igual a 0. Observe também que os coeficientes 7 menos 14 mais 28, todos eles são múltiplos de 7. Ora, a gente pode simplificar então todo mundo aqui por 7. Quando dá para simplificar, a gente pode simplificar. E assim sendo, se eu divido aqui todo mundo por 7, nossa equação vai ficar assim, ó. X menos 2y mais 4 é igual a 0. Tudo bem? Qualquer uma dessas três respostas aí valem para você descrever a equação geral da sua reta. Vamos para a equação segmentária? Agora é o contrário. No exercício anterior, a gente obteve a equação geral a partir da segmentária. E aqui a gente vai obter a segmentária a partir da geral. Qual é a equação geral que nós descobrimos? Vou pegar a forma mais simples aqui, que foi a última. X menos 2y mais 4 igual a 0. Tudo bem? Pois bem, olha o que eu vou fazer. Eu vou mandar esse 4 positivo para o segundo membro. Então, ele vai ficar 4 negativo. Logo, a gente fica com x menos 2y é igual a menos 4. Na equação segmentária, se você observar, esse lado aqui ele tem que valer 1. A gente viu o formato aqui da equação segmentária, na qual o segundo membro ele é igual a 1. A gente precisa transformar esse segundo membro em 1. E qual é o caminho para isso? Vamos pegar esse valor aqui e dividir por ele mesmo. Obviamente, para não acontecer nenhuma alteração na minha equação, alteração que eu digo de valores, né, não ficar nenhuma incoerência, eu tenho que fazer isso com toda a equação, tudo bem? Então aqui, ó, daqui para cá, eu vou dividir por menos 4, tá? Sempre você divide pelo valor que você colocar lá no segundo membro. Então, eu fico com x menos 2y igual a menos 4, e ali todo mundo vai dividir por menos 4 agora. Vamos colocar o menos 4 aqui, ó. Menos 4, aqui também menos 4, e aqui menos 4. Se eu faço com todo mundo, não altera nada. Assim sendo, eu posso aqui só melhorar um pouco a carinha, né, dessa equação. A primeira parte fica assim mesmo, x sobre menos 4. Lá na equação segmentária, a gente viu que esse sinal aqui ele tem que ser positivo. Mas olha o que eu posso fazer. Negativo dividido por negativo já vai dar naturalmente o meu positivo que eu preciso. E assim, olha o restante aqui, ó. Esse 2 pode simplificar com esse 4. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Então, 1y, que é só o y, né? E o 4 dividido por 2 é igual a 2. E menos 4 dividido por menos 4, um número dividido por ele mesmo, sempre resulta em 1. Tudo bem? Na letra C, ele quer que você expresse a equação reduzida de R. Eu posso expressar a equação reduzida a partir da equação segmentária ou a partir da equação geral. Escolho o que for mais fácil, tá? Eu vou fazer a equação reduzida a partir da equação geral, que é aparentemente mais fácil. Então, vou copiar aqui a equação geral. Lembrando que a reduzida, ela é assim, ó, y, vou fechar isso aqui,
é igual a mx mais n. Eu tenho que manipular a minha equação geral até chegar numa equação desse formato y igual a mx mais n, porque aí eu terei chegado na equação reduzida. Observe que na equação reduzida, esse valor y está sozinho no primeiro membro, então a gente vai isolar ele. O que eu faço? Vou jogar esse 2y negativo para lá, tá bom? Assim eu fico com x, deixa eu dar a cor aqui, x mais 4 é igual a 2y. Muito bem. Esse 2 está multiplicando o y. Posso passar ele para o primeiro membro dividindo. Logo, nós ficamos com x sobre 2, tá? Mais 4 sobre 2. Já desmembrei as minhas duas frações também. É igual a y. Posso escrever juntinho ou posso escrever desmembrado no caso de frações. Tá bom? Só trocar aqui de lado, ó. Eu vou escrever o y primeiro. Então, y é igual. Aqui vem x sobre 2, ou 1 sobre 2 vezes x, como você preferir, tá? Mais 4 dividido por 2, que é 2, tá bom? O que eu quero dizer é que você pode escrever desse jeito aqui, ou você pode escrever assim também, sem nenhum problema. Ó, y é igual a meio de x mais 2. Qualquer uma das formas aí que você colocar estão corretas, tudo bem? Agora a gente passa para as equações paramétricas, que, digamos, é a última forma de representação de equação de reta que nós vamos ver. Essas equações paramétricas, elas são um pouco diferentes, tá? Por quê? Nas equações anteriores, geral, segmentária, reduzida e fundamental, o x e o y apareciam numa mesma equação. O que vai acontecer? O que vai mudar agora? O x e o y vão aparecer separados, tá? A gente vai ter uma equação separadinha só para o x e uma equação separadinha só para o y. Essa equação que define o x e que define o y vão depender de um valor que é chamado de parâmetro. E é esse t aqui, ó. Ele é um número real. E conforme você for variando esse número t, que é o parâmetro, os seus pontos eles vão mudando em cima da reta. Tá? Para um determinado parâmetro você tem um ponto dessa reta, para outro parâmetro você tem outro ponto dessa reta. Então agora a gente não tem mais uma equação só. Quando se trata de equações paramétricas, são duas. Uma equação aqui só para a variável x e outra equação só para a variável y, igual eu coloquei aqui. Ó. O x ele é uma função do parâmetro e o y é uma outra função também do mesmo parâmetro. Tudo bem? Agora eu tenho aqui o exercício número 35 da lista 2, vou fazer ele aqui com vocês. E diz assim, as equações paramétricas de uma reta são x é igual a 2t menos 1 e y é igual a 3t mais 2, onde t pertence aos reais. Esse t você já sabe que ele é chamado de parâmetro. Determine os pontos de interseção dessa reta com os eixos coordenados. Vamos pensar assim. Eu vou colocar aqui os dois eixos coordenados. Eu tenho o eixo, deixa eu colocar assim, né, melhorzinho. Vou colocar assim, cor preta, né? Eu tenho o eixo Y e também tenho o eixo X. Coloquei os dois eixos coordenados aqui. A princípio, a gente não sabe onde essa reta intercepta os eixos coordenados. Então, eu vou supor, tá? Isso aqui é uma suposição. Suponha que a minha reta ela intercepta nesse lugar aqui, o eixo Y, e nesse aqui, o eixo X, tá bom? Eixo X e eixo Y. Aqui é o ponto P que nós vimos, né? Que tem a coordenada Pzinho e 0. E aqui é o ponto Q, que tem as coordenadas 0 e Qzinho, tudo bem? Esse exercício a gente resolve em duas etapas.
A primeira, eu vou descobrir qual é o parâmetro que eu devo ter para que o y seja zero. Depois eu vou descobrir qual é o parâmetro que eu devo ter para que o x seja zero. Ou seja, eu tenho que identificar os parâmetros onde ocorre uma interseção com o eixo x e uma interseção com o eixo y. Tudo bem? Então vamos tratar primeiro aqui do y igual a zero. Deixa eu escrever aqui y igual a zero primeiramente. Então, y igual a zero. Essa é a primeira parte do nosso exercício. Eu vou pegar a minha equação aqui, ó, que define o y. Essa equação é y é igual a 3t mais 2. Vou jogar o zero, então, aqui. O zero aqui no lugar do y. Assim, a gente tem 0 é igual a 3t mais 2. Vou isolar esse t. Passo o 2 para o primeiro membro, fico com menos 2 é igual a 3t. E o 3 multiplicando, passa dividindo, então nós ficamos com menos 2 terços. Menos 2 terços é igual a t. Ou seja, t é igual a menos 2 terços. T é igual a menos 2 terços. Esse é o valor do parâmetro na qual o eixo de interseção, ali o ponto de interseção, ele vai acontecer aqui, ó, no eixo x, tá? A gente anulou o y primeiro e descobrimos para qual parâmetro isso funciona. O parâmetro é o menos 2 terços. Agora eu vou pegar esse parâmetro e substituir na equação do x, que é essa equação aqui, ó. Essa equação que vocês estão vendo. X é igual a 2t menos 1. Vamos substituir ali, ó. X é igual a 2t menos 1, tá? Joga esse parâmetro lá. X é igual a 2 vezes. O parâmetro ele é menos 2 terços menos 1. Assim, x é igual, multiplicando 2 vezes menos 2 terços, nós temos menos 4 terços menos 1. Tá bom? Continuando aqui, faço a minha soma de duas frações pelo aquele método do macete que a gente viu, da borboleta. Ó, asa cruzada, menos 4 vezes o 1 é menos 4. Depois, ó, outra asinha cruzada, 3 vezes menos 1 é menos 3. E por último, a bundinha da borboleta, né, que você multiplica os denominadores. 3 vezes 1 é 3. Ou seja, que o x ele vale menos 7 terços. Bom? Portanto, o primeiro ponto de interseção que a gente tem, vou colocar aqui, ó. Portanto, a gente conseguiu a interseção dessa reta com o eixo x. Ela acontece no x igual a menos 7 terços, menos 7 terços, e no y igual a zero. Tá aqui, ó, y igual a zero, tá? Falta ainda a outra interseção, que é com o eixo y. Só que a interseção com o eixo y, ela admite que o x agora seja zero, e a gente vai fazer o processo contrário, a gente vai anular o x agora. Então vamos fazer isso, ó. Vou anular o x agora. X igual a zero. Escrevo a equação que define o x, que é essa aqui, x é igual a menos 2t menos 1. Deixa eu jogar ela aqui agora. Então, x é igual a menos 2t, desculpa, 2t menos 1. Vou anular aqui agora o x, eu fico com 0 é igual a 2t menos 1. Esse 1 é negativo, passa positivo, e aí a gente fica com 1 é igual a 2t. 2 que está multiplicando vai passar dividindo, e ficamos com meio de t, o meio é igual a t, e t é igual a meio, tá bom?
que significa isso? Que o parâmetro para qual o eixo de interseção, o ponto de interseção, estará sobre o eixo y agora. Então, aqui é o meio. Tá? Aí eu venho com esse parâmetro e substituo na outra equação. A outra equação é essa aqui, ó. Y é igual a 3t mais 2. Vou jogar ela aqui. Y é igual a 3t mais 2. Deixa eu só apagar essa marcação aqui. Y é igual a 3t mais 2. E vou substituir o parâmetro. Tá? Vou substituir o parâmetro. Assim eu fico com y é igual a 3 vezes. Vou colocar aqui o parâmetro, que é meio, mais 2. Multiplicando 3 vezes meio, a gente obtém 3 meio. Então é 3 meio mais 2. E faço ali o meu macete para fazer a soma dessas duas frações aqui, ó. Primeiro, asa cruzada, 3 vezes 1 é 3. Depois, de novo, ó, asa cruzada, 2 vezes 2 é 4. E por último, eu faço a bundinha, né? 2 vezes 1 é 2. Assim sendo, nós ficamos com y igual a 7 sobre 2. Vamos escrever o próximo ponto de interseção. Portanto, agora a interseção com o eixo y ela vai acontecer. Ó, o x vai ser 0. Tá aqui, x igual a 0. E o y é o 7 sobre 2. 7 sobre 2. Assim, nós descobrimos os dois pontos de interseção. A interseção com o eixo y e a interseção com o eixo x. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.